Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o terapeuta Michel Sampaio e o tema do vídeo é burnout emocional. Você está emocionalmente esgotado? Então, se esse tema te interessa, se você conhece alguém que está sofrendo de burnout, está passando por isso, fica até o final desse vídeo, eu garanto que você vai gostar. Para começar esse vídeo, eu quero te fazer a seguinte pergunta: você está cansado ou emocionalmente esgotado? Porque eu quero que você saiba que existe uma diferença muito clara entre o burnout e o cansaço. E se você não identifica essa diferença, isso pode ser muito prejudicial para a sua própria saúde. E vou te alertar mais ainda, não só para a sua saúde, isso pode ser prejudicial para você como um todo, para a sua família, para o ambiente de trabalho, ou seja, identificar a diferença entre o cansaço e o burnout vai fazer toda a diferença na sua saúde, tanto física como emocional. E hoje nesse vídeo eu quero te mostrar com alguns tópicos reais de pessoas que passaram por sintomas físicos e emocionais dos quais eu vou tratar aqui nesse vídeo. Então te peço, mais uma vez, assiste até o final. Talvez você não esteja enfrentando um burnout, mas talvez você conheça alguém que precisa assistir esse vídeo e eu vou te pedir depois para compartilhar. Mas você sabe o que é burnout? Primeiro eu preciso te dizer, burnout não é apenas estresse, não é apenas cansaço, não é apenas desânimo. Burnout é um esgotamento profundo, uma sensação de vazio, é uma perda de energia mental, é uma falta de motivação profunda. Para que você entenda melhor, se a gente traçar um paralelo entre cansaço e burnout, se for só cansaço, provavelmente com um momento de descanso você recupera suas energias. Já quando é burnout, você continua descansando, mas acorda cada vez mais cansado, porque é algo que vai além de um cansaço físico e mental. Ele abala todas as estruturas, tanto psíquica como física, de um ser humano que está enfrentando o burnout. É como se eu quisesse te resumir dizendo o seguinte: você descansa, mas continua exausto. E agora nós entendemos a diferença entre burnout e cansaço. Mas o que realmente pode levar alguém a passar a enfrentar o burnout, a sentir burnout? Agora eu quero linkar para você as principais causas do burnout. A primeira é cobranças excessivas constantes, por metas irreais, por alta performance constantemente para ser aplicada. E aquela sensação que nessas cobranças constantes, tudo que você faz nunca é suficiente. Outra causa do burnout, por exemplo, é falta de reconhecimento, pouco retorno emocional no ambiente de trabalho. Tópico comum que colabora para o burnout é, por exemplo, os ambientes tóxicos, lideranças abusivas, falta de comunicação, competição desleal são mais uns dos exemplos de um ambiente tóxico. Outro tópico que eu quero que você entenda é aprenda a dizer não. Não saber dizer não, isso também vai colaborar com a sobrecarga de atividades. Outro ponto que isso vai colaborar bastante é quando você leva trabalho para a sua casa, que é o seu lugar de descanso, que é o seu lugar de sair um pouco do ambiente mental do trabalho e descansar, viver sua vida após o seu horário de trabalho. Os primeiros sinais é quando você se cobra muito por descansar. Às vezes você não consegue tirar o seu intervalo de almoço porque você já está preocupado excessivamente com as atividades, ou almoça muito rápido para ir fazer aquela atividade. Você não consegue descansar e o pior, começa a se sentir mentalmente culpado por descansar. Outro tópico são os conflitos de valores. Às vezes o colaborador está fazendo algo que parece que não faz sentido para ele. Por que ele está fazendo aquilo? É algo como se fosse robotizado, que tem que repetir, e aquilo não faz sentido no ambiente de trabalho. Aquilo vai acarretando um desgaste emocional. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabia que o burnout não começa no corpo? Ele começa na sua mente. Quero ensinar a você a identificar os principais sinais de burnout em você ou num colega que possa eventualmente estar passando por isso e nem estar se apercebendo. O primeiro ponto é a irritabilidade excessiva. Você começa a perceber que o colaborador ele não era assim, mas de alguma forma parece que alguma coisa tem o incomodado, que mesmo que ele não saiba dizer o que é, identificar, mas ele está extremamente e com muita facilidade tem se irritado. Outro ponto que eu quero que você identifique é: você tem se sentido extremamente desmotivado com uma certa rotina no ambiente de trabalho? Outro ponto, você tem se sentido culpado ou se sentindo cada vez mais incapaz por não dar conta de tantas tarefas? E o ponto principal que eu quero que você entenda é: a ansiedade ela permanece, ela fica constante. Você começa a não se desligar do trabalho,
você começa a sentir aquela necessidade de estar sempre correndo para fazer tudo. Você, quando termina o seu horário de trabalho, você vai para a sua casa, mas pensando no que ficou para fazer amanhã. Já as causas do burnout no físico, você vai começar a sentir insônia, dores de cabeça constantes. Você vai se sentir cada vez mais com problemas gastrointestinais, por exemplo. Sentir uma queda da sua imunidade, parece que você está ficando doente com mais facilidade. Então, preste atenção nesses sinais. Burnout no cognitivo, onde ele afeta, por exemplo, a falta de foco, falta de concentração, esquecimento, dificuldade de tomar decisões. Tudo bem, eu falei do burnout, falei das causas no colaborador, no empregado, mas também tem algumas causas para as empresas. O que o burnout também pode acarretar para as empresas? A primeira consequência para as empresas vai ser a queda da produtividade. E nessa queda de produtividade do colaborador, por exemplo, ele vai produzir mais lentamente. Outra causa que vai acarretar é os erros com mais frequência, por conta que esse colaborador, ele muitas vezes não consegue manter o foco, ele não consegue estar concentrado. E outro ponto que vai acarretar no quadro da empresa de colaboradores, por exemplo, a rotatividade, os pedidos de desligamentos. Não para por aí não. Já para as empresas no campo financeiro, o que vai acarretar? Afastamentos, processos trabalhistas, além de muita perca de tempo por estar sempre treinando várias pessoas novatas para substituir aquelas pessoas que estão afastadas ou aquelas pessoas que pediram desligamento. Isso vai acarretar na produtividade da empresa, também vai acarretar para essa empresa um clima organizacional negativo, onde os colaboradores vão sentir um clima pesado no ambiente, a cultura do medo vai passar a existir, a falta de engajamento também vai passar, até porque as pessoas estão desmotivadas, ou com medo ou desmotivadas. A empresa não investe na saúde emocional dos seus colaboradores. Sabe o que isso vai acarretar? Com certeza prejuízo no futuro. Mas o que acontece se eu não tratar o burnout? Primeira coisa que eu quero que você guarde é: esse burnout ele pode evoluir, por exemplo, até para uma depressão. Pode gerar também transtornos de ansiedade graves na pessoa. Pode acarretar também o afastamento prolongado dessa pessoa do ambiente de trabalho, ambiente familiar, com a família, com esposa, com esposo, com filhos, com parentes. A crise de identidade profissional. Além da pessoa se sentir incapaz, ela começa a duvidar se ela é capaz de fazer aquilo, se ela é um profissional habilitado para fazer aquilo, ela vai ter uma crise de identidade profissional. E em casos extremos, essa pessoa pode ter, por exemplo, uma síndrome do pânico, um colapso emocional, desistência até mesmo da própria carreira. Eu quero que você entenda, ignorar o burnout, ignorar a doença não faz ela desaparecer, faz apenas ela crescer. Mas existe caminho para a recuperação de quem está enfrentando burnout? Sim, existe. Primeiro passo que essa pessoa precisa entender e entrar no estágio de consciência que ela precisa de ajuda. Ela precisa também aprender a estabelecer limites. Ela precisa procurar uma ajuda, por exemplo, no campo terapêutico, para as suas emoções. Ela precisa aprender a cuidar do sono, identificar os gatilhos que levam ela a sentir aquele burnout, ter uma cultura de conversar com os amigos, com os parentes, com os familiares, como eu disse no início desses tópicos, pedir ajuda. Essas dicas que eu acabei de falar foram para os colaboradores. E para as empresas, quais as dicas eu vou deixar? Para as empresas, que elas estabeleçam, por exemplo, uma cultura de saúde mental, cultura de diálogo transparente, sem pressão, sem cobrança, sem culpa, sem retaliação, para que esse colaborador se sinta à vontade de falar das suas dores, dos seus medos, dos seus traumas, do que ele está sentindo, do que ele está passando. Também trabalhar a cultura de uma liderança humanizada, uma cultura que procura também olhar o colaborador como ser humano, que procura ter estratégias para ajudar aquele colaborador. Que as empresas também estabeleçam as metas realistas, alcançáveis. E dentro dessa cultura de diálogo, a cultura da escuta, né? Porque o colaborador pode chegar a falar de um problema, a empresa ouviu, mas não escutou, que é bem diferente. Quando escuta, vai procurar resolver, né? Só ouvir e depois passa e esquece. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não é fraco por estar esgotalmente, emocionalmente cansado. Porém, deixa eu te alertar mais ainda, fingir que está tudo bem quando você sabe que não está aqui, você não procura ajuda, isso não te ajuda, isso não ajuda a tua família, não ajuda o ambiente de trabalho, não ajuda a tua carreira, e isso não é
se mostrar fraco quando você pede ajuda. É ter inteligência emocional para entender os seus limites, saber onde você consegue fazer e o que sabe fazer, mas com todas as condições plenas, emocionais e físicas, para que você execute suas atividades, suas tarefas. Você lembra que eu falei no início do vídeo sobre cansaço e burnout? Provavelmente, se for cansaço, você vai perceber que com uma noite de sono, um descanso, você recupera suas forças. Se é burnout, esse cansaço exaustivo, mental, emocional, ele continua. Então é bem fácil de você identificar. Para as empresas então seja uma empresa que tenha uma cultura de cuidar de pessoas para que os resultados aconteçam. Agora eu quero te perguntar, esse vídeo fez sentido para você? Esse vídeo fez você lembrar de alguém? Se fez você lembrar de alguém, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, compartilhe esse vídeo com ela. E se você quer desenvolver maturidade emocional, eu quero te convidar a acompanhar sempre esse canal. Tem mais vídeos aqui no canal. Faz uma maratona, assiste, deixa o like, curte e compartilha. Você vai estar ajudando muito o canal. E não se esqueça, não fique à beira de um colapso emocional para cuidar do burnout. Eu sou o terapeuta Michel Sampaio, um forte abraço e até mais.